Bem-vindo ao meu canal, do professor Cláudio Leite. Nesse vídeo, tá, nós vamos dar prosseguimento ao tópico escrituração do edital do SESC, SEBRASP, da Polícia Federal para cargo de agente e escrivão. Tá? Nós já gravamos tópicos de conceito, de patrimônio, de plano de conta. Estamos no tópico escrituração do edital. Ok? Então, estamos no vídeo 3. Link do material aqui embaixo. Clica no link, você vai ter acesso ao material dessa aula, desse tópico, de todos os vídeos do tópico escrituração. Perfeito? Então, dá um pulinho lá e acesse o material para você. Ok? Então, parando na questão que eu falei para você, aquela questão grande, onde te dá uma relação de contas e faz alguns questionamentos. Né? Aí ele pergunta aqui o seguinte, a primeira, né? Se usada das contas, a questão 11, ok? 11. Se usada as contas do rol apresentado a escrituração de uma aquisição de mercadoria a prazo, pode ser expressa corretamente no livro razão diário da entidade, por meio das partidas estoque de mercadoria e contas a pagar. A afirmação dele, do ponto de vista do SEBRASP, está correto? Não, porque nesse plano de conta, ele tem a conta fornecedores. E alguns examinadores, alguns profissionais, estão um pouco rígidos quanto a isso, principalmente em concurso. Né? Não são todos eles, não. Mas entende o seguinte, que a conta fornecedor se equivale a duplicadas a pagar. E cliente se equivale a duplicadas a receber. Contas que utilizamos normalmente para registrar um direito numa venda a prazo, cliente duplicado a receber, ou uma obrigação assumida na compra de mercadorias a prazo, fornecedores e duplicados a pagar. Então ele entende que essas contas se equivalem. Então, quando ele colocou aqui que poderia ser por meio, né, a escrituração da aquisição de mercadoria a prazo, poderia ser contabilizada a conta estoque de mercadorias e contas a pagar, não. No ponto de vista dele, seria na conta o quê? Fornecedores, já que nesse plano de conta tem a conta fornecedor, que é específica para evidenciar a obrigação da compra de mercadorias a prazo, como poderia ser duplicadas a pagar. É uma questão, sabe, que não vale muito a pena medir o candidato nesse conceito. Se é fornecedores ou duplicados a pagar, uma obrigação assumida na compra de mercadorias a prazo. Mas bem, tratando de SEBRASP, errada a afirmação dele. Aí a 12, ele fala o seguinte, considerando o rol das contas, anteriormente, o mesmo rol, aquela relação de contas que ele dá, em uma escrituração por parte dobrada a conta caixa, ou equivalente de caixa, pode servir como contrapartidas das demais contas apresentadas, exceto a depreciação acumulada e a reserva legal. É bem verdade que a depreciação acumulada e a reserva legal não tem como contrapartida a conta caixa. Por quê? Porque não trata-se de operações que vão implicar no fluxo de caixa, de entrada ou saída. A depreciação acumulada, por exemplo, tem como contrapartida a despesa. Depreciação é uma despesa não desembolsada. E a reserva legal, que é uma reserva de lucro, tem como contrapartida a conta lucros acumulados, que é a destinação do lucro. 5% do lucro, antes de qualquer destinação, será para a constituição da reserva legal. É uma constituição obrigatória, claro. Tem as suas limitações, que nós não vamos discutir agora, o estudo de reserva legal, mas que tem como contrapartida, bem verdade, lucros acumulados. Mas o erro dele, ele fala, exceto somente essas contas. Nesse plano, nós podemos ter outras contas que não se relacionam com a conta caixa. Vamos ver lá. Aqui, ó. A primeira, caixa equivalente caixa. Contas a receber. Se é um direito que se relaciona com a conta caixa, pelo recebimento. Título descontário, que é uma obrigação do meu passivo, que se relaciona com a conta banco. Estoque de mercadoria, que pode se relacionar com a conta caixa, pela compra, venda à vista. Imobilizado, também é uma conta que se relaciona com a conta caixa, pela compra à vista ou pelo pagamento da obrigação assumida na compra a prazo. Depreciação acumulada não se relaciona. Fornecedor se relaciona. Uma obrigação
que vai ser liquidada pelo pagamento, se relaciona pela conta caixa. Contas a pagar também é outra obrigação que se relaciona com a conta caixa. Pelo pagamento, vai se relacionar. Empréstimo de financiamento, uma obrigação que se relaciona com a conta caixa quando eu obtive o financiamento e quando eu for pagar essa obrigação. Juros passivos a transcorrer é os juros, né, de uma transação a longo prazo, né? Juros a transcorrer. Ela se relaciona com a conta caixa? Não. Não, ela se relaciona com uma obrigação do meu passivo. Aí nós temos financiamento de longo prazo, né? Que também se relaciona com a conta caixa. Capital social, que pela integralização em dinheiro se relaciona. Reserva legal, não. Ações, horaria, se relaciona pela compra e pela venda. A receita de venda se relaciona. E custo de mercadoria vendida? Não. Tem como contrabatir na conta estoque de mercadoria. Então não é somente aquelas duas, não. O custo da mercadoria vendida, essa despesa não se relaciona com a conta caixa. Perfeito? Tranquilo? Ah, mas professor, o juro passivo a transcorrer pode se relacionar ou não. Depende também. Né? Pelo pagamento dessa despesa antecipada, pode se relacionar sim com a conta caixa. Tá? Mas, custo da mercadoria vendida? Não. Essa não se relaciona com a conta caixa. Tem como conta batida a conta estoque de mercadoria. O que torna a afirmação dele errada por causa desse motivo. Que não é somente aquelas duas do plano de conta. Temos mais contas. Ok? Como, por exemplo, custo de mercadoria vendida. 14. São imprescindíveis para a correta elaboração do livro-razão a identificação da conta escriturada, o histórico do lançamento e o saldo da conta contendo a indicação de devedor ou credor. É verdade. É imprescindível a correta. É imprescindível para a correta elaboração do livro-razão a identificação da conta escriturada, o histórico do lançamento, o saldo da conta, contendo a indicação de devedor ou credor, que eu encontro no livro diário. É verdade. O que se passa no livro-razão é exatamente o que se passa no livro diário. Então, no livro diário, eu tenho a conta debitada, a conta acreditada, ou seja, a indicação de débito e crédito, a indicação de devedor e credor, eu tenho um histórico da narração do fato. Diante daquilo que eu escriturei e registrei no livro diário, eu vou escriturar o meu livro-razão. Portanto, é imprescindível a identificação da conta, das contas, a identificação de débito e crédito, devedor e credor e, claro, a narração do fato. Afirmação dele? Correta. 14. Epa, deixa eu errar aqui, acho que é 15, né? A escrituração em forma contábil deve conter, no mínimo, elementos essenciais. 5 elementos. Local e data. Tem registro contábil, conta devedora, conta credora, histórico e valor. Ou seja, um registro completo de partida diária, um lançamento no livro diário, requer local e data, conta debitada, conta acreditada, histórico, a narração do fato e o valor da transação. 5 elementos essenciais de um lançamento do livro diário que torna a afirmação dele certa, correta, verdadeira. 15. Além dos livros razão e diário, o sistema de uma entidade poderá adotar somente os livros auxiliares que estejam autorizados pela legislação pertinente. Claro que não. Não é isso. Né? Além dos livros diário e razão, que são os livros principais, a entidade pode adotar livros auxiliares que não necessariamente estejam autorizados pela legislação pertinente. Livros auxiliares, né? Nós temos alguns que são obrigatórios e outros facultativos, como registro duplicado e LALU, que são obrigatórios, apesar de serem auxiliares, mas o livro caixa e o livro conta corrente são auxiliares e não são obrigatórios. Então, não necessariamente tem que ser livros autorizados pela legislação pertinente. Ele tem que ser livros auxiliares, pode adotar livros auxiliares, mas não significa que tem que ser obrigatoriamente autorizado pela legislação pertinente. Perfeito? Bom,
Vamos ver aqui a 16, onde eu estou. 10 minutos. Estouramos nosso tempo. Com isso, nós vamos encerrar esse vídeo, vamos encerrar essa aula, tá? E vamos iniciar o próximo vídeo, a nossa próxima aula, na questão 16. Perfeito? Então, guardo vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.